Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Eu sou o Shaul e nós vamos então começar a nossa aula de fundamentos monoteístas. Tá? E eu chamei essa aula de fundamentos monoteístas por um motivo muito simples, porque eu percebo que muita gente, quando se aproxima, seja do judaísmo, seja a pessoa que quer ser monoteísta, mas não quer seguir o judaísmo, né, propriamente dito, que a gente chama de monoteísmo noaico, né? Isso é uma referência a Noé, porque Noé seria, né, o pai das nações. Então, assim, quando a pessoa ela chega e ela decide, vou ser monoteísta, né? Ok, né? Vou seguir somente a Bíblia hebraica, né? Ok, muito bem. Mas e aí, o que isso significa, né? Quais são os fundamentos de fé, né? De crença que se estabelece, né? Na verdade, fundamento é pleonário, que se estabelece esse tipo de convicção, tá? Então, o nosso objetivo é justamente esse, é a gente poder esclarecer esses pontos importantes que são comuns a todos, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Esse curso ele vai ter uma duração estimada aí de aproximadamente 6 meses e as pessoas que tiverem a frequência regular, depois no final a gente vai emitir um certificado. Ah, show, vai ser pago o certificado? Não. Nada do que vai ser feito aqui é pago. Tudo, aliás, que a gente costuma fazer no nosso site, né, nas nossas atividades, no Polo Hatorá, a gente se mantém por meio de doações voluntárias. A gente não cobra absolutamente nada porque o nosso objetivo é justamente democratizar a informação. Bom, então, tendo feito essa primeira apresentação aí com relação ao curso, vamos começar, então, aqui falando da nossa aula de número 1. E nessa aula de número 1, nós não poderíamos começar de uma outra maneira que não fosse apresentando a vocês quem é o Eterno. Seja você de que, vamos dizer, pano de fundo, né, você for, seja o nome que você queira dar ao Eterno, a maneira como você prefere se referir a ele, seja como, por exemplo, no judaísmo, né, nós chamamos ele de Eterno ou chamamos de Adonai, né, quando principalmente rezamos, ou no meio ultra-ortodoxo, que depois se popularizou aí no meio do povo de Israel, chama-se de Hashem, né, que é literalmente o nome, né, numa referência à sacralidade do tetragrama, e assim por diante, né, seja qual for o nome que você quiser dar, né, que você chamar, quem é esse ser? Quem é esse Criador, né? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se você quiser, então, baixar o material, está aí o link, tá? Você pode digitar no computador ou no tablet esse link ou baixar na própria sala virtual, dependendo de como você se conectou, tá? Bom, então, pessoal, a gente precisa entender o seguinte: o que é o Eterno ou quem é o Eterno? Como é que a gente vai se estabelecer, se fundamentar em uma crença, né, ou em uma convicção religiosa se a gente não souber isso? Tá? Eu queria começar com vocês aqui com uma pequena brincadeira, né? O humor judaico ele é famoso, né? O judeu é muito famoso por rir de si mesmo, né? Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente vai apresentar aqui é uma piada. Né? E essa piada tem uma razão para ela estar aqui. Né? O que seria o ateísmo? Eu me lembro que há alguns tempos atrás eu vi a seguinte imagem que dizia em inglês: ateísmo, a crença de que não havia nada e nada aconteceu ao nada. E então o nada magicamente explodiu sem razão alguma, criando tudo. E então, um pouco desse tudo se reorganizou magicamente, sem motivo algum, em pedaços que se autorreplicavam e que se transformaram em dinossauros. Faz todo sentido, né? Então essa é a piada, né, que
o pessoal fez, né, com relação aí aos ateus, às crenças, né, dos ateus, e na realidade tem um motivo por trás dessa piada. E a gente vai ver, né, aonde é que a gente concorda e aonde que a gente discorda dos ateus. Tá? Bom, por que essa piada, então, ela pode existir? Né? Por que foi possível alguém pensar nessa piada? O que está por trás dessa piada é a observação de que o universo é maravilhoso. Quando a gente olha para o nosso planeta, ele tem um equilíbrio muito frágil. Se a gente tivesse milímetros para cá ou para lá, claro, numa escala planetária, milímetros um pouco mais perto do Sol, a Terra poderia ser quente demais e já não haveria vida. Milímetros, né, dentro dessa escala, obviamente, planetária, um pouco mais distantes, a gente já estaria numa situação da Terra ser fria demais para abrigar a vida. E entre tantas outras coisas frágeis que mantêm o equilíbrio do nosso ecossistema, a gente percebe o seguinte: tem que ter uma inteligência, porque há uma sabedoria por trás do universo. Tá? Então, é basicamente isso que esse primeiro slide está dizendo. Você já parou para observar quão maravilhoso é o nosso planeta? E o que dizer do vasto universo, que ainda estamos engatinhando para entender? Ou do mundo das partículas subatômicas, que parecem seguir as mesmas leis que sistemas solares. O que eu quero dizer com essa frase? Se você pegar e estudar, por exemplo, a própria química ou a física subatômica, e eu cheguei a estudar um pouco de engenharia antes de me decidir pelo caminho, né, de letras. Eu sou formado em letras, depois fiz mestrado em teologia, psicanálise, etc. Né? Mas a minha primeira formação, quer dizer, a primeira tentativa de formação, que acabei não concluindo, foi em exatas, foi na área de engenharia. E eu me lembro de estudar bastante assim, as partículas subatômicas, né, nas aulas de química. E você olha e vê e compara a relação entre prótons e elétrons e a relação entre as estrelas e os planetas, você percebe que é muito parecido. É uma coisa impressionante. Quanto no nível microscópico, nanoscópico, se você quiser, né? Já que nano ainda é menor do que micro, né? Se você olhar, as leis que regem o mundo subatômico são muito parecidas com as leis que regem a galáxia. E você percebe quando você olha, por exemplo, para o interior de uma célula, você percebe que tem tanta engenharia complexa dentro dos mecanismos de uma única célula. E você tem o quê? Bilhões de células, milhões de células em um órgão. Quer dizer, você olha e vê, puxa, tem uma engenharia tão extraordinária numa célula que você olha e fala, isso é incrível, isso é impossível de ser obra do mero acaso. E isso nós estamos falando de uma célula. Agora imagina o universo inteiro, todo o equilíbrio do universo. Tá? Então, pessoal, assim, quando a gente olha para essas coisas, isso testemunha que há uma sabedoria, há uma inteligência por trás dessas coisas. Basta você perceber o seguinte: se uma célula, se os mecanismos delicadíssimos de uma célula começarem a falhar e essa célula ficar doente e ela começar a se reproduzir num ritmo com uma velocidade muito grande, você morre de uma doença chamada câncer, tá certo? Então, o equilíbrio para uma célula funcionar é extraordinário. E a gente ainda mal está começando a entender, por exemplo, o que é o câncer, né? Por exemplo, você tem hoje médicos, nutricionistas dizendo que tem muito a ver com a acidez, então já recomendando você tomar água alcalina e consumir alimentos alcalinos, enfim.
Eu não vou entrar no mérito se isso é fato ou não é, porque não é o escopo, obviamente, né, desta aula, mas você percebe que o ser humano está só engatinhando. Gente, para vocês terem uma ideia, a gente não sabe ainda o que é a eletricidade. Isso que você está usando aqui hoje para me ouvir, para ouvir esta aula, para ler este texto que está na sua tela, a gente não sabe como funciona. A gente sabe gerar eletricidade, mas a gente não sabe o que é a eletricidade. Até hoje o ser humano não entendeu o que é. Usa, mas não entendeu o que é. Tá? Então tem uma sabedoria. Então, quem é ou o que é, se a gente não puder dizer quem, né, vai dizer o que, enfim. E o objetivo de dizer o que não é desrespeitar, não é coisificar, mas é tentar entender isso que a gente chama de Criador. E o que diz, então, o pensamento judaico? O que diz o pensamento das próprias Escrituras, da Bíblia, desde o seu princípio? Tá? Bom, para a gente chegar lá, a gente vai precisar observar uma segunda coisa que o universo atesta. A primeira nós vimos, o universo pressupõe que há uma sabedoria, existem leis físicas, matemáticas, químicas extraordinárias que regem o universo. Essas leis são inteligentes. De onde vem essa sabedoria, essa inteligência? E a segunda coisa que a gente tem a observar no universo é o fato de que a própria física, ela cada vez mais caminha para confirmar que o universo tem uma origem. Se você observa o movimento das estrelas e das galáxias e da expansão do universo, você percebe que o universo ele está indo para fora. Igual quando você põe pipoca de micro-ondas, né, no seu micro-ondas, ali, aquela pipoca de saquinho, o que acontece? Começa o micro-ondas a esquentar o milho estoura e aquele estouro do milho vai expandir o saco. Né? Então imagina que você pudesse olhar um saco de pipoca em expansão e você calculasse para trás, né? Você olhasse aquela expansão para frente e calculasse para trás até você chegar no grãozinho da pipoca. Tá? É isso que a ciência faz. E é através desses cálculos matemáticos que se chega a uma conclusão de que o universo começou com uma grande explosão cósmica denominada de Big Bang. Bang, em inglês, é uma explosão. Né? Na verdade, é praticamente uma onomatopeia, né, para explosão. Então, é a grande explosão. Tá? Só que não para por aí. Porque quando você olha e fala, ok, o meu milho de pipoca explodiu e se expandiu e eu consigo ver isso daí. Mas de onde veio o milho de pipoca? Aí você vai chegar na plantação do milho. E aí você vai perceber que alguma coisa chamada vida se contraiu numa semente para poder gerar outra vida. E é isso que, inclusive, a ciência tem evoluído para confirmar que existe uma coisa chamada Big Crunch. Tá? E o que é o Big Crunch? Se o Big Bang é a grande explosão, o Big Crunch, né, seria, vamos dizer assim, o grande amassamento, né? Assim, a grande contração, a grande compactação, vamos dizer assim. Tá? Crunch seria mais amassamento. Né? Então, ele entende o seguinte, que a ciência tem descoberto que o universo ele se expande, depois ele se concentra e fica denso e pequenininho de novo até se expandir novamente. E esse é o gráfico da física que mostra esse ciclo que eles chamam de grande rebote. Né? O que seria isso? Começa com esse Big Bang, ele explode, gera novas galáxias, vai se expandindo, chega no tamanho máximo e começa a contrair. E a gente percebe a contração do universo através do fenômeno dos buracos negros. Os buracos negros,
eles são um adensamento da matéria, tá? Então isso é uma aglutinação, né? Exatamente. Então a gente percebe isso, tá? Ok, então eu sei que antes do Big Bang veio o Big Crunch. Mas e antes do Big Crunch? Veio o Big Bang. Mas e antes do Big Bang? Veio um outro Big Crunch. E antes do outro Big Crunch veio um outro Big Bang. E por aí vai. E aí chega num ponto que você olha e fala, bom, ok, mas você tem uma situação que é a seguinte, a física... Não, Olim, não tem nada que ver com Simpson, tá? Absolutamente nada que ver. Simpson é um conceito cabalista que não vem tanto ao caso aqui. É um conceito que até na minha humilde opinião é complicado em uma série de fatores, tá? Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver, nós estamos falando do universo ainda, não estamos falando do eterno, tá? Aí a Patrícia colocou aqui uma questão interessante, né? Que é a questão do multiverso. Quer dizer, você pode ter mais de um universo ocorrendo em paralelo, né? Até hoje, a gente não sabe como é que os elétrons se movimentam e há suspeitas de que a maneira como eles saltam, né? Que as partículas subatômicas, as partículas quânticas saltam, isso é chamado de salto quântico. E aqui eu estou falando de física quântica mesmo, tá? Não estou falando de bruxaria que é chamada de física quântica, né? Porque hoje em dia virou moda, né? Assim, qualquer macumbeiro, né, antigo hoje virou, né? Não, é física quântica. É física droga nenhuma, né? Não está falando nem de vetor. Como é que você vai falar de física? O cara não sabe calcular, fazer uma multiplicação, mas se diz físico quântico, né? Não estamos falando disso, estamos falando de física mesmo, literalmente falando, tá? Então, assim, a gente sabe muito pouco, é o que o Danilo falou, tá? Mas a gente sabe que tem que haver uma causa, uma origem para todas as coisas, né? É o que a gente falou. Tem que ter uma origem, tá? Por quê? Porque isso é um axioma da física, né? Então, assim, o homem ainda certamente irá evoluir muito em seu entendimento do universo. Porém, uma pergunta primordial só admite uma resposta possível. O que veio antes? Se o universo se originou na poeira cósmica, por exemplo, na época que era só a teoria do Big Bang, falava-se de poeira cósmica. Tá, mas de onde veio a poeira cósmica? Aí alguns falavam de um ajuntamento de energia. Tá, mas o que veio antes dessa energia? Né? E um dos axiomas físicos mais verdadeiros é a lei da causa e efeito. Tá? A lei da causa e efeito significa o quê? Que tudo tem uma causa. Se você olhar, por exemplo, para a Lua, por que a Lua gira em torno da Terra? Porque existe uma força de atração chamada força gravitacional que atrai a Lua. E aí a Lua ela fica na órbita em volta da Terra girando, tá? Assim como a Terra fica em volta do Sol girando. E isso vale para absolutamente tudo. E a lei da causa e efeito, ela é uma lei que você observa também em absolutamente todas as outras áreas do conhecimento humano, né? Por exemplo, se você tem febre, tá certo? Você foi medir sua temperatura e aí deu febre. Os céus livrem e guardem você disso, mas deu 39 graus de febre. Né? Ninguém olha e fala, hoje eu acordei com febre. Por quê? Porque sim. Né? Eu resolvi ter febre. Né? Assim, não, é normal o corpo ter febre de vez em quando. Não, não é normal. A febre tem uma causa. Você pode não saber qual é a causa, mas que lazai, né? Vamos dizer, que tem causa, tem. A gente vai chegar, o Pereira já está falando da humanização, a gente vai chegar lá, Pereira. Tá? Bom, então esse axioma ele é verdadeiro. Tudo tem uma causa. Logo, você tem que ter, tá? Você tem que ter uma primeira causa. Ou seja, em algum momento, algo que é externo
ao universo, gerou o universo sem nada do próprio universo utilizar. Ou seja, o universo tem uma causa externa a ele. Isso é observável como 2 e 2 são 4. Para que você negue isso, você precisaria dar um nó filosófico e tão grande, né, na física, na própria física, que não faria o menor sentido. Seria quase que uma superstição para você chegar nesse tipo de conclusão. Então, tudo tem uma causa, ok? E quando a gente fala do eterno, o que ele é? Ele é a causa primordial, tá? A causa primordial a gente chama de o eterno, tá? Teve alguém que falou assim, o Criador é tudo. Não, não é verdade. Porque quando você fala de tudo, você está falando da criação. Você não quantifica o Criador. Você só quantifica a criação. E o eterno não é a criação, por definição, porque ele é o próprio Criador. Percebe? Tá? Então, essa é a ideia. Tá? O eterno, ele é a causa. Ele não é o agente, tá, Igor? Ele é a causa. Vamos dizer, quando a gente fala de agente, a gente poderia falar, né? Nós poderíamos, para não usar não ficar repetitivo, né? Quando se fala de agente junto, né? Da palavra, né? Do verbo agir, você está falando talvez aí das forças da natureza. Por exemplo, o Eterno usa o DNA para gerar vida. Eu até posso dizer que o DNA é um anjo do Eterno. Isso eu escutei a primeira vez de um rabino iemenita, eu quase caí duro para trás. Como assim o DNA é um anjo, rabino? E ele virou para mim e falou, o DNA, ele leva uma mensagem de geração de vida. Ele é uma força, uma inteligência que é criada pelo Eterno para fazer algo que está de acordo com o plano, para executar uma ordem do Eterno. Então, ele é um agente do Eterno, ele é um mensageiro do Eterno, então ele é um anjo. O grande problema é que as pessoas ficam pensando que anjo, né, é um ser humano, fica com aquela ideia da Idade Média, de que o anjo é um ser humano, né, e não é negão, né? Atenção, primeira coisa, né? Importantíssimo, o anjo é louro, né? Porque se for negão é demônio, não é assim que as pessoas pensam, né? Isso é racismo, né? Até, né? Não pode ser negão, então o anjo é louro, né? Tem cabelo encaracoladinho, dourado, né? E o anjo é nórdico, né? De preferência parecendo o Thor, né? E se bobear com o abdômen sarado, né, meninas? Tô brincando. Mas assim, com aquela bata branca, né? Aquele asão, né, que não serve para nada, porque o ser humano já tentou fazer asa e tentar voar, e todos que tentaram fazer isso caíram e morreram, né, não tem nenhuma aerodinâmica esse tipo de asa, né, e com uma espada, né, assim, o raio do anjo é tão atrasado que vem de espada, né, você já está, né, se você está acompanhando, né, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, na minha terra, nego anda de fuzil ali, né? E o anjo com a espada, né? Imagina lá, né? O anjo lá com a espada e você de fuzil, bomba atômica e o anjo lá com espada, né? Quer dizer, nem para pensar a pessoa, né, que, vamos dizer, isso é um elemento cultural, né? É a maneira da cultura das pessoas de processarem as coisas, tá? Então, assim, pessoal, vamos entender, né? Vamos entender isso. Isso seriam as forças, né, da natureza. Inclusive, né, a gente poderia falar disso quando falar do façamos o homem. Né? Por quê? Porque o homem também tem dentro dele, né, ele também é matéria, ele também utiliza forças da natureza, também foram utilizadas para criá-lo. Tá? Mas isso, não vamos falar disso agora, isso é outra história. Vamos falar do eterno aqui. Tá? Então, o eterno, ele é a causa primordial, ele é a inteligência que causou a existência de tudo que há. Isso está lá, por exemplo, em Isaías 66, 2. Quando eu ponho assim A, B,
tá? É porque eu peguei um pedaço do versículo ou da passagem do livro, né? Se for, a gente também aqui utiliza livros judaicos, né, para poder montar esse curso, mas quando eu não uso todo, eu ponho assim. Se é a primeira parte do versículo do texto, eu ponho o A. Se está no meio é B, está no final é C e assim por diante. Tá? Então, o Eterno diz, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas. Tá? Então, o Eterno, o que ele é? Ele é a causa primordial. Ele deu origem a tudo. Mas ele não é originado de nada, tá? Ele não se origina de nada. Ele é aquele que existe para fora até do tempo, né? Porque o tempo é uma criação dele, né? Inclusive, eu digo isso para as pessoas e as pessoas às vezes até se assustam, né? Que às vezes você até atribui temporalidade ao Eterno, equivocadamente. Assistam depois a palestra Segredos da Oração, que você vai ver como é extraordinário entender que o Eterno não está sujeito ao tempo, porque o tempo é uma criação, né? Que, aliás, se origina no próprio Big Bang. Né? Tá? Então, o Breno aqui falou bonito, a sua essência pertence ao existir. Perfeito, Breno. Sua frase linda, né? Eu botaria até no Facebook, não, sem brincadeira, né? Essa é uma frase muito, muito boa para descrever o Eterno. Né? Assim, a essência dele é a própria existência. Perfeito. Nada mais judaico do que essa frase do Breno. Né? Bom, o Breno a gente já conhece tem um tempo, uma pessoa extremamente inteligente, então não me surpreende. Um grande abraço para Minas Gerais. Então, assim, o que acontece? O nome, né, do Eterno, tá? Quando o Eterno ele se revela a Moisés, tá? Então Moisés foi lá, né, no Sinai e ele no Horebe, né, na verdade, como é dito, e ele vê a sarça fala com ele e ele pergunta, a palestra é minha, Ricardo, tá no site também, www.judeu.org você encontra, tá? Então, assim, o que ocorre? Quando o Eterno chega para Moisés e se revela, Moisés faz uma pergunta para ele que é muito interessante. Ele fala, quem é que eu vou dizer que me enviou? Por que Moisés fala isso, pessoal? Porque nada mais indicativo de que Moisés não era ainda monoteísta quando ele teve essa experiência, tá? Muito provavelmente não era. Não posso afirmar com 100% de certeza, mas muito provavelmente não era. Por quê? Vou explicar. Por uma razão muito simples. Eu digo naquele momento, né? Lógico, depois Moisés se tornou monoteísta e o principal profeta do monoteísmo de todos os tempos. Mas a questão aqui não é essa, né? A questão aqui é a seguinte: por que ele perguntou quem é que eu digo que me enviou? Porque ele foi criado no Egito, o povo estava no Egito e eles estavam acostumados a uma infinidade de deuses. E os deuses de qualquer panteão politeísta muitas vezes são criaturas, não são criadores. Tá? Se você pegar, por exemplo, a história, né, vamos falar da mitologia grega, que todo mundo conhece. Se você for atrás de estudar mitologia grega, você vai ver que houve uma era dos titãs, né, segundo a mitologia grega, e que depois essa era dos titãs ela acabou e aí vieram os deuses da atualidade. E os egípcios, eles pensavam assim, eles olhavam para o Nilo, aquele rio cheio de força, de vigor, próspero, e eles achavam que tinha uma divindade, que era a divindade do rio Nilo, que dava poder ao Nilo. Eles olhavam para o sol e achavam que era uma divindade, né? Inclusive puxando uma carruagem de fogo, e que essa divindade solar, né, ela muitas vezes era originada, eles achavam que originava-se de uma outra, e a mitologia dos povos nada mais é do que tentar descrever como é que os deuses surgiram. Aí tem Deus que tem filho. Os deuses muitas vezes eles eram geográficos, eles estavam relacionados a um lugar, por exemplo, o próprio rio Nilo, né? O deus do Nilo, Hapi,
por exemplo, eram gêmeos, né? Dois deuses do Nilo. Era o deus do Baixo Nilo e o deus do Alto Nilo, né? O deus ali da região do delta, que o Nilo se ramifica, né? Ele faz como se fosse um triângulo, né? Lá em cima. E depois ele desce um riozão maior. Então tinha os dois deuses do Nilo. Então Moisés pergunta, mas vem cá, quem foi? Né? Tinha tanto Deus no Egito que ele perguntou, quem é que está me mandando? Né? E aí o que o Eterno diz? Né? Ele diz aquela famosa frase, né? Ehyeh, Asher, Ehyeh, né? Que é literalmente eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, tá? E aí ele fala para os filhos de Israel, Ehyeh me enviou a vós, tá? Eu sou me enviou a vós. O que isso é? Como é que isso soaria para um politeísta? Como é que seria para um politeísta ouvir isso? Né? O que é o eu sou e por que isso é diferente? Porque o nome dos deuses normalmente estava associado àquilo que dizia respeito ao seu lugar ou à sua origem. Por exemplo, o deus Dagon, né? Se vocês pegarem lá a história dos filisteus e vocês pegarem o templo de Dagon, o que significa Dagon? Dagon vem de uma palavra, né, hebraica, ou mesmo vamos dizer que seja acádia, ou seja o que for, né? Mas essa raiz, Dalet, Gimel, ela significa peixe. Peixe em hebraico é Dag, né? Ou seja, Dagon era o deus peixe. Ele tinha uma origem no mar, ele veio do mar. Então esse nome dizia de onde ele era ou o que essência era que o representava. E o Eterno chega e fala, eu sou. Ou seja, eu não tenho como dizer para você, Moisés, qual é a minha origem, porque eu não tenho origem. Eu não tenho como dizer para você, Moisés, de onde eu sou, porque eu não estou num lugar geográfico. E aí ele diz apenas o quê? Eu sou, né? E aí, para explicar melhor ainda, né? Porque alguém poderia chegar, se ele falasse só, né, num primeiro momento, os israelitas iam falar assim, Moisés, tu tá meio surdo, né, Moisés? Assim, depois que você saiu lá do Egito, né, não sei o que andou acontecendo com você, que você ficou meio surdo e você não ouviu, ele é o quê? Né? Faltou o predicado, né? Você ouviu o sujeito, o verbo, e cadê o predicado? Não, Moisés, volta lá e ouve, ele é o quê? Aí o que o Eterno fala? Eu sou o que eu sou. Né? Ou eu serei o que serei, né? O hebraico, ele tem muito pouco tempo verbal. Na verdade, ele tem dois tempos verbais, perfeito e imperfeito. Então, por isso, como muitas das línguas antigas, para você poder discernir presente de futuro, ou mesmo passado de futuro, você precisa olhar o contexto. É por isso que você vai ver gente traduzindo como eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Tá? E aí, o que acontece? Depois disso, ele se apresenta para os filhos de Israel como o tetragrama, né, que a gente chama, que é o quê? São essas 4 letrinhas aqui, lidas da direita para a esquerda, o hebraico é lido da direita para a esquerda e não tem vogal. Então seria Yud, He, Wol, He. Tá? Essas são as letras no hebraico bíblico. Né? No hebraico moderno, a letra do meio chamam de Vav, mas isso já é uma modernização, tá? Que vem ali das línguas saxônicas e tal. Mas no hebraico bíblico é Wol, não é Vav. Tá? E essa raiz, né? Esse radical, esse shoresh, He, Wol, He. Tá? Eu vou até colocar aqui para vocês. Vou abrir aqui uma telinha para poder mostrar. Então, assim, essa raiz aqui, He, Wol, He, tá dando para enxergar aí para vocês, pessoal? Então, essa raiz, He, Wol, He, ela é, no hebraico,
tá? Ela é o verbo ser ou existir, tá? Então, essa é a raiz, re ou re. Agora, quando você coloca um yud na frente, que é essa letrinha aqui, tá? Que parece uma aspas, né? Assim, uma aspa, né? Assim, aí, essa letrinha ela vai flexionar o verbo para a terceira pessoa, tá? Do singular masculino, tá? Ou seja, o tetragrama. E é muito engraçado porque você vê muita gente se estapeando para querer saber como é que pronuncia o tetragrama. E, na verdade, a gente não sabe, por uma série de razões que eu não vou entrar no mérito aqui porque foge ao tema, né? Mas muita gente se estapeia para saber qual é a pronúncia do tetragrama, acaba virando quase simpatia, né? Vira magia você saber, né, a palavra mágica. E não é, e não se preocupa com o sentido. Qual é o sentido? O sentido é, né, ele é, ou ele existe. Esse é o sentido, tá? Então, esse é o nome da divindade a qual todos aqueles que têm o Tanar, né? Tanar, que é um acróstico para Torá, que é o Pentateuco, Neviim, que são profetas, né? E Ketuvim, que significa escritos, né? Que é o que os cristãos chamam de Velho Testamento ou Antigo Testamento, e a gente chama de Bíblia Hebraica, tá? Então, qualquer pessoa que acredite no Tanar, na Bíblia Hebraica, essa é a divindade, tá? A nossa divindade, o nome dele é Ele é. Mas o que isso significava dizer? Significava dizer para os politeístas da época: escuta, eu não tenho origem não. Não adianta você achar que eu nasci de um ovo que caiu no rio, igual os seguidores da deusa Estar achavam, né, na Babilônia. Estar seria um ovo de uma estrela. Aliás, Estar e o termo em inglês star tem a mesma origem etimológica. Eles achavam que era um ovo que caiu no rio e aí deu origem à deusa da fertilidade, né, que seria Estar. Então, na Babilônia pensava-se assim. Assim como você tem deuses, de um modo geral, que deram origem a outros deuses através de N coisas que vocês possam imaginar, inclusive até relacionamento conjugal entre os deuses, tá? Quando o Eterno chega e diz, e ele diz isso, né, ele diz, eu sou, né, ou então ele é, né, quando é alguém se referindo a ele está dizendo o seguinte: eu não tenho origem, eu não tenho causa, eu sempre existi. Eu sou autoexistente, né? Quando você pensa, né, no autoexistente, auto é por si mesmo, né? O seu automóvel. O que é o automóvel? Né? É algo que se move sozinho, né? Ou seja, não precisava de cavalo para puxar, né? Que eram as antigas charretes. Tá? Então é automóvel, move-se sozinho. O Eterno é autoexistente. Ele existe por ele mesmo. Nada o criou, nada o originou, nada o causou. E, ao mesmo tempo, ele é a causa e a origem de todas as coisas. Tá? Então, ele não tem causa nem tem origem, mas, ao mesmo tempo, ele é a origem e a causa de todas as coisas, tá? Ficou claro, pessoal? Tá? Muito bem. Então, dando sequência aqui, tá? Se alguém te desafia e fala, mostra-me, né, o seu Deus, o que você deve responder à pessoa? O meu Deus é a própria existência. E aí você pergunta, sem a existência, o que você é? Se você não existisse, o que você é? Né? Então,
a nossa divindade, né, dentro do que é possível a gente se referir a ele, né, com uma linguagem humana, tá? A gente poderia dizer que ele é a causa de todas as causas, a existência primordial, a origem de todas as coisas, tá? Então, inclusive, o tetragrama, a melhor tradução que eu já vi do tetragrama foi num Sidur, num livro de orações judaicos, né? Chama-se Sidur, livro de oração judaico. Se você depois tiver curiosidade de entender a literatura judaica, que é uma coisa muito complexa, tem as aulas de literatura judaica no nosso site, www.judeu.org. Você encontra lá. Então, assim, num livro de orações de uma comunidade hispano-portuguesa dos Estados Unidos, tá? Uma comunidade de judeus que veio na época da Inquisição, né? Emigrou e acabou indo parar depois nos Estados Unidos, eu vi uma tradução que era o eterno autoexistente. Essa é a melhor tradução que alguém pode dar para tetragrama. Na maioria das Bíblias, você vai encontrar o Senhor. Por quê? Porque o judeu, por uma questão de muito respeito e muito zelo, não saía por aí pronunciando o tetragrama. Tá? E se você vê a quantidade de borracharia que tem lá, né? Borracharia El Shaddai, né? Elohim Modas, como eu já vi, né? Esses tempos, salão de beleza Jiré, né? E tantas outras banalizações de termos que são sagrados, que se referem ao Eterno, dá para a gente entender o zelo, né? Então, pessoal, acabou que se perdeu, né? Vamos dizer assim, a vocalização do tetragrama. Mas normalmente o judeu ele lê Adonai, né? Que é literalmente, né? Seria o Senhor absoluto. Tá? Vem da palavra Adon no hebraico, que significa Senhor. Tá? Então é comum que as Bíblias no português tragam o Senhor, mas o Eterno é uma tradução melhor do que o Senhor. Tá? Agora, vamos falar de uma coisa que na verdade ficou até um slide para trás, tá? E que eu acabei não lendo, né? Mas a gente vai agora aqui falar sobre isso, tá? Bom, a gente falou sobre isso aqui, né? O Salmo 104, 24 diz: Ó Eterno, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, assim, essa inteligência superior que criou todas as coisas, ela é testificada pelo nosso universo e pelo próprio mundo. Veja a beleza do mundo. Você pode assistir um Discovery Channel, né, e assistir esses programas que mostram a natureza nos mais variados lugares do mundo e a vida como se sustenta nesses lugares, você vê que é extraordinário. Tá? Agora, vamos dar a mão à palmatória para os ateus com relação a uma coisa. Muita gente se diz ateia porque, na verdade, não acredita nisto daqui, né? Que eu peguei a imagem aqui, né? De uma divindade, né? De cabelão e barba sentada num trono no além, né? Pessoal, isso é ingenuidade, né? Se a gente acreditar num negócio desse, aí a Bíblia virou Harry Potter, né? Não faz o menor sentido. Isso não existe, tá? O Eterno não está numa outra dimensão sentado num troninho. Porque como é que o Eterno vai sentar em algo se ele não tem corpo de ser humano para sentar? E se ele tivesse um corpo, eu pergunto, como é que um corpo pode conter aquilo que é infinito? Então o trono dele teria que ser uma divindade. Porque para ser poderoso o suficiente para o Eterno se sentar ali, então tem que ser uma divindade, o próprio trono. Tá? Outra coisa, para sentar tem que ter gravidade, né? É o que puxa você para baixo. Tenta sentar numa nave espacial, né? Na estação espacial, por exemplo, né? Internacional. Tem vários vídeos no YouTube que eles gravam, né? Esses dias
eu me lembro que eu vi uns tempos atrás até que teve uma propaganda do Angry Birds. Sabe o Angry Birds, aquele joguinho de celular? Fizeram uma propaganda dele, tem o Angry Birds no espaço, e filmaram na estação espacial. Foi um astronauta. O astronauta não consegue se sentar. Ele tem que amarrar um cinto para poder ficar preso. Ele flutua, ele não senta. Para sentar, tem que ter gravidade. Para ter gravidade, pessoal, precisa ter um planeta. Tá certo? Então, como é que você vai ter o Eterno sentando num trono sem gravidade? Fala para mim, tá? Para que o Eterno vai precisar sentar se ele não cansa? Se ele não se cansa de ficar em pé, tá certo? Em pé, né? Pé, para que a gente tem pé? Para sustentar o nosso peso. Por causa do quê? Da gravidade. Para que o Eterno vai ter pé? Para nada? Para que o ser humano tem pelo? Né? E alguns têm mais do que outros. Tá? Por que originalmente os animais têm pelo? Para proteger do frio. Tá certo? Foi para isso que vem a pelagem, né, dos seus animais e do ser humano, inclusive. Tá? Por que o ser humano se originou, né, ao que se sabe, ali na região né, da África, Ásia, e não se originou no Polo Norte? Porque no Polo Norte o ser humano ia congelar. Né? Agora, por que tem urso polar no polo da Terra? Pinguim, né, tem no polo da Terra. Por quê? Porque eles conseguem estar adaptados ao frio. Né? O urso polar, olha a pelagem que ele precisa ter. Tá? Então, pessoal, olha como a coisa vai. Tá? Se você achar... Aí o Felipe falou, tem gente que acha que é no plano espiritual. Pois é, tem gente que acha que existe um mundo invisível de duendes e fadas. Aí virou Harry Potter, virou Nárnia, né? Virou RPG, fantasia. Tá? Então, pessoal... Vejam vocês, para poder a gente achar que o Eterno tem pé, tem barba, senta, literalmente, tem mão para pegar alguma coisa, tá? Você tem que achar que o Eterno tem coisas que foram criadas sem necessidade. Você precisa dizer que o Eterno criou alguma coisa inútil, quando todos nós sabemos que a única coisa inútil que existe no universo é o Flamengo. Fora o Flamengo, tudo no universo tem motivo para existir. Nada é inútil além do Flamengo. Né? Então, pessoal, como é que você pode imaginar que o Eterno vai ter corpo, que o Eterno vai sentar num trono se ele não se cansa, tem pé? Tem asa, para quê? Você sabe para que serve asa? Asa serve para ajudar um pássaro a vencer o quê? A resistência do ar. E quando ele vence a resistência do ar, ele consegue se manter, ele consegue equilibrar, né, o empuxo para cima com a gravidade que o puxa para baixo. Tá certo? Para que o Eterno, né, ou um anjo vai ter asa se não tem ar? Para quê? Sem atmosfera. Então, para que vai ter nariz, pessoal? Para que vai ter nariz se não respira? Tá? Então, os ateus, muitas vezes, que se dizem ateus, tá? Em boa parte, eles são vamos dizer assim, eles não são ateus de fato. Eles, na verdade, eles são contra conto de fadas. Agora, quando você fala para um ateu, mas você acredita que uma inteligência criou todas as coisas? Muito ateu vai falar, não, isso sim, né? O universo tem uma inteligência. Aí você vira e fala, então, você é monoteísta, cidadão. E você só não sabe que você é monoteísta, mas você é monoteísta, tá certo? Eu já abri os olhos de muitos ateus que achavam que eram ateus e não eram monoteístas e não sabiam. Porque, na verdade, o que a pessoa não entendia era justamente que, vamos dizer assim, essa linguagem
não pode ser literal. Então, a pessoa não acreditava, era no conto de fadas, não era no eterno que a pessoa não acreditava. Tá? Até porque, pessoal, sejamos muito práticos, né? Sejamos bastante sinceros aqui, né? Quando você fala de causa da existência, não cabe crença. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez, vamos dizer, surpreenda muita gente. Você sabe qual é o primeiro mandamento do judaísmo? Vamos ver, alguém que segue judaísmo aqui. Qual é o primeiro dos 613 mandamentos? Quem sabe? 613 foi uma lista que Maimônides fez dos mandamentos da Bíblia. Nem todos dá para se cumprir hoje em dia, né? Porque tem muito que tem a ver com o templo, etc. Mas ele compilou, deu 613. Tá? Qual é o primeiro? Né? Exatamente, é conhecer o eterno. Não é acreditar no eterno. Tá? É adquirir conhecimento do eterno. E como é que você adquire conhecimento do eterno segundo Maimônides? Segundo ele diz no livro dos mandamentos, no primeiro mandamento positivo. O mandamento positivo é aquilo que a gente tem que fazer. Mandamento negativo é o que é proibido fazer. Né? Então, o Maimônides fala, como é que se adquire conhecimento? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Olhando, pensando sobre o universo, sobre a criação, sobre as maravilhas que a gente vem cada vez mais descobrindo. Essas coisas, pessoal, não são objeto de crença. Você sabe por quê? Porque crença, cada um tem a sua. Você não controla o que você acredita. Agora, você pode buscar conhecimento. Tá certo? Você não vê alguém que chega e fala para você, finalmente eu acreditei na equação de segundo grau. Eu finalmente acreditei em frações. Não, você estudou frações, você estudou equação de segundo grau. Percebe a diferença? Tá? Finalmente eu acreditei nos advérbios. Não. Os advérbios existem na língua portuguesa, você os estuda, tá? Então a causa primordial de todas as coisas, ela existe, você simplesmente a estuda, ou não a estuda se você não quiser, ok? Mas ela existe independentemente de qualquer coisa, tá? Então, muitas vezes, pode até ser que, vamos dizer assim, você que é judeu, ou você que é monoteísta noaico, você que está estudando isso agora, concorde mais com o ateu, que se diz ateu e não é ateu, do que, por exemplo, com alguém que acredita de uma maneira fantasiosa em algo como isso aqui, né? Um ser humano, né? Praticamente humano, sentado num trono, mandando no universo. Tá, pessoal? Agora, salvo engano, foi o Moisés aqui, não Moshe Rabbeinu, né? O Moisés lá aqui da sala, que perguntou, e como é que eu vou entender isso então? Né? Porque a Bíblia fala dessas coisas. Aí eu pergunto para você, vamos lá, vamos tentar entender. O Eterno pensa? Sim ou não? Só me respondam isso, sim ou não? O Eterno pensa? Sim ou não? O Eterno sente? Sim ou não? Estamos divididos aqui no grupo, sim ou não? Vamos para uma outra um pouco mais fácil. O Eterno fala? O Eterno fala? Sim ou não? Já está mais unânime. Ok. O Eterno vê? O Eterno vê? Vamos descobrir. Vamos olhar aqui. Primeira coisa, tá? O que é pensamento? Ou mesmo sensação? O que é pensar ou sentir? O pensamento é um processo de processamento de informações feito por, entre aspas, computadores biológicos chamados neurônios. Tá? Então, assim, essa imagem que está aí do seu cérebro
com um monte de luzinha acendendo. Essas luzinhas, né, que acendem, na verdade, é para representar o impulso elétrico. Então, esses computadorzinhos, essas células que você tem, que se chamam neurônios, eles processam aquilo que você recebe de estímulo sensorial. Então, daí vem os sentidos, todos os sentidos, e também ele processa o quê? Ele processa conhecimento, ele processa informações abstratas, ele processa, vamos dizer, né, enfim, sensações de N naturezas e gera o que a gente chama de pensamento. Aí eu pergunto, o Eterno tem cérebro? Ele tem um cérebro fisicamente? Agora imagina qual seria o tamanho do cérebro do Eterno se ele fosse ter cérebro, né, para ter um conhecimento infinito. Você precisaria de um cérebro infinito. Tá? Então, olha o problema. Cérebro é um órgão físico, é matéria. Como é que o Eterno pode ter matéria? Tá? É o Core 1 milhão, né? Não tem o Core i7, né? i5 no computador, é o Core 1 milhão. Então, outra coisa, o que é a fala? Tá? O que é a fala? Se você botar falar alguma coisa, você botar a mão no seu pescoço, na sua garganta, você vai sentir a vibração, tá certo? Você vai sentir a sua garganta vibrando. Por quê? As suas cordas vocais, parece uma harpinha, né, que você tem ali, ou um balãozinho, né, de borracha, né, enfim, de festa de criança, que são as suas cordas vocais. Elas vibram e expulsam o ar, tá certo? E você, controlando a maneira como elas abrem e fecham, expulsam o ar, o movimento da sua língua, dos seus dentes, dos seus lábios, do seu palato, etc., você faz o ar vibrar. E quando você vibra o ar, você gera uma onda sonora na atmosfera, que é captada por um tamborzinho, né, lá no ouvido de uma pessoa, que se chama tímpano, que converte isso em impulso elétrico que o cérebro processa. Isso é fala e audição, tá certo? Muito bem. Agora vejam você, o Eterno fala nesse mesmo sentido. Aliás, um parênteses, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou agora aqui dizer para vocês uma coisa que vai decepcionar os fãs de Guerra nas Estrelas. Se você é uma boa pessoa, que nem eu, você gosta de gatos e de Guerra nas Estrelas. Então, isso é óbvio, né? Toda pessoa boa gosta de Guerra nas Estrelas e de gato. Então, assim, Guerra nas Estrelas, quando você tem lá o X-Wing, aquela nave, né, perseguindo o TIE Fighter, né, e atirando, aí você ouve aquele barulhinho do som do laser, né? Ou então você vê coisa explodindo, faz boom. Isso, pessoal, não é verossímil. Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Não tem mídia, meio para o som se propagar no vácuo. Então, não tem como o tiro da nave do Guerra nas Estrelas fazer barulho, nem a explosão. Tá? Então, pessoal, o que acontece? O Eterno não fala da maneira como a gente pensa. Tá? Ele não pode falar fisicamente, senão ele precisava ter corpo. E isso explica por que as pessoas chegam, né? Alguém já chegou para você, né? Aquele ateu espertalhão, né? E fala assim, se o Eterno existisse, ele falava e todo mundo ouvia, né? Meu, para e pensa no que você está dizendo, criatura. Para você dizer isso, você precisaria ter uma matéria gerando uma vibração sonora gigantesca. Imagina o tamanho da vibração sonora para a humanidade inteira ouvir. Destruir o planeta. Tá? Você já viu aqueles filmes,
né, que a mulher canta muito alto, estoura o vidro. Agora você imagina 7 bilhões de pessoas ouvindo a mesma coisa, o mesmo som, uma única fonte de som. Acabava a vida no planeta. Então para de falar de bobagem, cidadão. Você pode dizer, não vai xingar, né, o coitado da pessoa que falou isso, mas vai mostrar com argumentos sólidos que não é assim, tá? A visão, pessoal, olha aqui, isso aqui eu peguei de um site, eu até esqueci, eu ia botar o link para vocês, depois eu trago, mas eu esqueci, eu gosto de citar a fonte, né, mas eu esqueci de colocar e agora eu não lembro de cabeça. Mas isso aqui é uma representação gráfica, tá, do que acontece para você enxergar. A luz bate aqui, ó, no seu olho, tá certo? Aí você tem aqui o cristalino, que é uma lente que vai fazer a luz incidir aqui, tá certo? Em cima da sua mácula lútea, e aí você tem o nervo óptico que vai converter essa informação. Eu posso estar cometendo algum errinho aí, né, na minha descrição, porque eu não sou biólogo, tá, pessoal? Vocês me perdoem se tem alguma coisinha aqui que eu falei que não é exatamente assim, mas a ideia, a essência é essa, tá? E aí daqui vai vir o impulso para o seu cérebro processar. E aí o seu cérebro é que cria a imagem. Não sei se você sabe disso, né? Mas você não vê, você não está vendo um objeto porque você está enxergando a forma dele. É a forma que o seu cérebro pensa que ele tem. Porque chegou para o seu cérebro luz, né? Quer dizer, chegou luz no seu olho, a luz virou impulso elétrico e o seu cérebro tentou criar uma imagem. Tá? Então, pessoal, essa é a ideia, tá? Então já tem confirmação biológica aqui, né? E é interessante, uma vez teve um filme que eu assisti do Val Kilmer, né? Quem conhece o Val Kilmer, né? Certamente as meninas lembram do Val Kilmer, aquele cara que era modelo, era altão, né? Fez o Batman em uma das edições do Batman, e o Val Kilmer era cego, né, num filme, e aí ele volta a enxergar depois de uma cirurgia. E ele não conseguia dizer a diferença, num primeiro momento, entre uma foto de uma maçã e uma maçã de verdade. Porque o cérebro não conseguia processar. O daltônico é exatamente isso que o Ítalo está falando. Tá? Ele não enxerga as cores que você enxerga. Você tem espécies no mundo animal que enxergam mais coisa do que você. Por exemplo, os gatos, eles enxergam frequências luminosas que a gente não enxerga. Por isso que às vezes o seu gato está olhando para o nada, tá certo? E você olha e fala, uai, o que é isso, né? Se for uma pessoa medrosa, então já sai correndo, né? Do gato olhar para o nada. Muitas vezes o gato está vendo coisas, até movimentos, né? Do próprio ar, enfim, mas que estão ou da poeira, seja lá do que for, mas que estão numa frequência que você não enxerga, tá? Então, o que acontece, pessoal? Para poder entender então isso, né? Por que a Bíblia então fala, tá? Por que a Bíblia fala que o Eterno fala, o Eterno sente, o Eterno ama, o Eterno se irrita? Irritar, você para se irritar precisa de uma descarga de alguma coisa na sua corrente sanguínea para alterar o seu estado de humor. Tanto é que se você tomar um remédio, você altera o seu humor, tá certo? Eu me lembro uma época, foi a época que meus pais se separaram, eu estava muito chateado, estava muito mal, entrei numa depressão, aí fui tomar remédio, né? E aí eu me lembro, quando eu comecei a tomar o remédio, naquela época, isso muitos anos atrás, eu me lembro assim que logo que eu comecei a tomar o remédio, eu amava todo mundo, eu acordei amando a humanidade, né? E eu sorria, e eu fui trabalhar, né? Na época eu já dava aulas de inglês na época. E eu sorria, eu ria de tudo, né? Eu abraçava todo mundo, né? Alguém chegava, chutava a minha canela, eu ria, né? Tava ali numa nice, né? Por quê? Artificial, efeito do remédio. Não era eu que estava de fato feliz. O remédio estava me fazendo eu me sentir feliz, tá? Depois até eu parei, né? Num dado momento que eu consegui, né, me equilibrar emocionalmente, eu parei com o remédio, tá? Então, assim, isso
pessoal, acontece. Tá? Então o eterno, como é que ele vai sentir ira da maneira que nós sentimos? Tá? Como é que ele vai ficar feliz, se agradar, se desagradar, se arrepender ou não? Tá? Bom, para a gente entender isso, tem que lembrar de uma colega que eu tive de trabalho, na época que eu trabalhava como analista de sistemas numa seguradora. E eu me lembro, essa moça contava muito do filho dela. Ela contava do filho pequeno dela. E ela falou que uma vez ela estava no ônibus com o filho dela, tá? E aí o filho dela estava com uma cara meio esquisita, né? E aí ela chegou e falou, Juninho, chamava Juninho o menino, o que você tem? Né? E aí o menino não sabia dizer, né? Aí ela falou, você tá com dodói boca, né? Por quê? Porque para ele dodói era alguma coisa incômoda. E boca, né? Que ele estava sentindo na boca. Né? Aí o menino, né, balançou a cabeça, assim, não deu nem tempo dele falar assim, né? Vomitou em cima dela. Né? Então, assim, ele tinha 2 anos de idade, então ela não conseguia chegar e falar, meu filho, você está com náuseas? Né? Você está sentindo tontura por causa do balanço do ônibus? Ele não ia entender. Um menino de 2 anos, ele não ia entender, né, o que era isso. Então, ele entendia o dodói boca. Né? Então, a mãe limita a linguagem para falar com uma criança. Quando você fala com uma criancinha, você explica de uma maneira diferente, né? Aquela famosa conversa que todo pai, toda mãe morre de medo de ter com o filho, né? Mãe, como é que eu nasci? Né? Aí vai a mãe e fala, não, o papai pegou uma sementinha, né, e colocou ali assim, e regou, e aí, né, de uma plantinha nasceu você, né? Lindo, né? A mãe já fica suando frio esperando que o moleque não pergunte mais nada, né? Mas por quê? Porque a linguagem da criança teria dificuldade de entender o processo, tá? Com o meu gato, né, os meus gatinhos, é a mesma coisa aqui. Né? Não adianta eu chegar, tá certo, para o meu gato e dizer para ele, gatinho querido do meu coração, por favor, não coma lagartixa, porque você vai pegar verme e você vai ficar doente e você vai passar mal. O que eu tenho que fazer? Se ele está vindo atrás de uma lagartixa, né, eu tenho que virar e dar uma bronca, falar, passa fora. Né? Ou solta isso, ele já sabe. Né? Por quê? Porque é o que ele é capaz de entender. Tá? Aliás, por isso, pessoal, que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender certas coisas na nossa vida. A gente tem que confiar. Antes dessa palestra de hoje, dessa aula de hoje, eu fui levar meu gatinho no veterinário. Né? E ele não entende, ele chorou a viagem inteira e de volta. Ele não associou que a veterinária deu o remédio que ia fazer ele se sentir bem. Né? Ele provavelmente ficou bravo comigo por ter levado ele no veterinário. Então, da mesma maneira com a gente não entende por que a gente passa pelo que a gente passa. Mas o que eu posso dizer para vocês um dia nós entenderemos melhor. Tá? Agora, então, quando a gente fala da Bíblia falando com o ser humano, tá? O Maimônides, na Mishneh Torá, no livro do conhecimento, Fundamentos da Torá, é uma obra do Maimônides, ele diz o seguinte, que os nossos sábios ensinaram que a Bíblia fala a linguagem do homem. Tá? A Torá fala a linguagem do homem. Torá, que no hebraico é instrução, e é uma referência às instruções passadas por Moisés, por Moshe. Né? Ou seja, é basicamente o Pentateuco. Tá? Então, o texto bíblico fala a linguagem do homem. O texto bíblico não consegue definir o eterno, porque nem eu nem você conseguimos definir o indefinível. Como é que você vai, com uma palavra limitada, finita e humana, definir
aquele que é infinito. É impossível. O ser humano não tem linguagem suficiente para descrever o eterno de maneira perfeita. Então, a gente só tem como descrever o eterno de uma maneira limitada. E é isso que a Bíblia faz. Exemplos, né? A Bíblia diz: queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Eterno. O Eterno tem orelha? Não, ele não precisa de orelha, né? Precisa de tímpano? Não. É apenas uma maneira de dizer que o Eterno tomou conhecimento do que estava sendo dito e que aquilo que estava sendo dito, o Eterno levou em consideração. Então é uma maneira de explicar. Quando é dito, né, que o Eterno montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Agora você imagina, o Eterno vai voar no vento, o vento é uma criação dele. O Eterno cabe na atmosfera da Terra? Não. Tá? E mais, um ser onipotente precisa voar em cima de um pássaro ou de um anjo, ou seja lá do que for? Literalmente, é lógico que não, né? Ou mesmo nas asas do vento. Vento tem asa, pessoal? Vento tem asa? É lógico que não. Então, quando fala isso, quando se fala de asa, aliás, isso é uma informação importante para vocês quando estudarem os profetas. A linguagem dos profetas é altamente figurativa. Quando você vê algo voando ou muitas asas, tá? Nas profecias bíblicas, na cultura israelita, na cultura semita, isso significava dizer que algo ia acontecer muito rápido, ia acontecer subitamente, ia acontecer quase que de maneira imediata. E como é o fato, né? De fato, a maioria, 99% das profecias bíblicas se referem ao exílio de Israel e ao posterior retorno de Israel, principalmente exílio e retorno do cativeiro babilônico, que foi o primeiro. Tá? Então, então, assim, você tem maneiras poéticas de se referir ao Eterno, né? No judaísmo, quando chama, né? O Breno está lembrando aqui, o judaísmo chama o Eterno de Hamakom, né? Hamakom, que é literalmente o lugar, chama o Eterno de lugar. Por quê? Porque o universo está nele, né? Mas não é literal, é óbvio, né? Você não tem um mapa, como é que eu faço aqui para pegar essa estrada e chegar ao Eterno? Tá? Isso não é literal, ok? Então, pessoal, a Bíblia fala a linguagem do homem. Tá? Se a Bíblia diz, o Eterno falando, se eu afiar a minha espada reluzente, devemos concluir que o Eterno precisa de uma espada gigante para matar? Né? Quer dizer, ele precisa de uma espada literal que vai lá e vai matar? Não. Passar a espada, o que significava? Matar. Era uma maneira figurativa de dizer matar. Tá? Da mesma forma, pessoal, quando a Bíblia diz que o Eterno ama, se ira, se alegra, se arrepende, tudo isso deve ser entendido como a melhor forma que a Bíblia consegue descrevê-lo numa linguagem simples o suficiente para que nós possamos ter alguma compreensão. E não só nós, tá, pessoal? Porque assim, quando você pensa em você, em eu, né, em mim, nós que somos aqui ocidentais século XXI, nós somos muito mais escolarizados do que o povão do Oriente Médio, que muitas vezes era até iletrado, não sabia ler, era analfabeto, no meio de uma região semiárida. O povo era muito ignorante. Então imagina que você precisa, além de tudo, explicar algo para um público ignorante, porque você precisa ser capaz de entender, mas você não é parâmetro, você está muito acima. Né? Pessoas que leram a Bíblia na Idade Média precisavam entender a Bíblia. Como é que a pessoa ia entender a Bíblia? Tá? Então, a Bíblia vai falar uma linguagem que seja possível, tá, de se entender. Agora, você precisa entender, compreender
tá, que qualquer linguagem está limitada ao contexto, tá? Ao contexto. Ela é... Porque essas descrições, elas são imperfeitas, porque a linguagem não é perfeita. Inclusive o hebraico. Moisés até fez uma pergunta curiosa. Por que o hebraico é considerado a língua sagrada? Deixando qualquer superstição de lado, tá, Moisés? Porque eu não sou uma pessoa mística, né? Eu não partilho das ideias das correntes místicas do judaísmo, né? E o judaísmo ele tem correntes mais racionalistas, que são as correntes das quais eu vamos dizer assim, eu gosto mais, eu me identifico mais, como Maimônides, Saad Gaon e tantos outros. O que a gente sabe, pela lei judaica, o hebraico é considerado sagrado porque o texto sagrado está em hebraico. O hebraico é considerado sagrado porque é a língua litúrgica do templo sagrado. Sagrado significa separado, distinto, especial, designado para alguma função. Sagrado não é espiritualizado, tá? Então, assim, vamos entender que quando os sábios da antiguidade falavam que o hebraico é a língua dos anjos, não é literal isso. O anjo não precisa falar, não tem ar. Tá certo? No mundo espiritual, numa realidade espiritual, se fosse o caso, tá? Supondo que essa realidade fosse assim, do jeito que as pessoas imaginam. Então, o que acontece é o seguinte: o hebraico é usado para a Bíblia e principalmente para o templo. O hebraico e o aramaico, né? O aramaico também um pouquinho. Alguns trechos da Bíblia estão em aramaico, alguns pequenos, tá? Então, agora a gente sabe, pessoal, que o hebraico veio de outras línguas, tá? Isso é estudado, os linguistas, está mais do que comprovado, tá certo? Por isso que eu digo, a fé não pode ser emburrecedora. Você não precisa ser, né, vamos dizer assim, fechar os olhos e dizer assim, não, a ciência está toda errada. Por quê? Porque a Bíblia disse. Não precisa disso. Você está colocando coisas na Bíblia que a Bíblia não diz, tá? Então, é comprovadíssimo que o hebraico veio de outras línguas, como, por exemplo, o acádio, né, e outras línguas do noroeste semítico e por aí vai, tá? Bom, agora, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem que entender que qualquer descrição do eterno é limitada ao contexto, tá? Porque não tem como descrever o contexto sem ter uma limitação. Mal comparando, eu vou usar uma metáfora com vocês. É a metáfora da montanha. A metáfora da montanha é a seguinte: se você chega do lado de uma montanha, você consegue olhar para o pé da montanha, para a base da montanha, tá certo? E você consegue descrever a base da montanha. Agora, você não consegue olhar ao mesmo tempo para a base da montanha e para o topo. Para olhar para o topo, você tem que mover a sua cabeça para cima e direcionar os seus olhos para cima. Aí você vai descrever o topo, mas o que você não está vendo é a base nesse momento. Então, assim, você descrever o topo de uma maneira e a base de outra não significa que você não sabe que aquilo é um todo, tá? Então, assim, é por isso, pessoal, que tem passagens bíblicas que falam que o Eterno se arrependeu e passagens bíblicas que dizem que o Eterno não se arrepende. Ah, Shaul, isso é uma contradição da Bíblia. Não é uma contradição. Por quê? Porque a passagem que fala que o Eterno se arrependeu de criar o ser humano, a ideia que está sendo transmitida por Moisés, ali Moisés é o autor dessa passagem, é a de desgosto. É o desgosto, né, de você ver aquela situação. Tá? Eu já vi isso, por exemplo, no consultório psicanalítico, né, de pais, às vezes, que chegam e falam, pois é, né, para você ver, né, eu fiz isso pelo meu filho e agora o meu filho vai e age assim e faz isso comigo. E as pessoas relatam o desgosto que elas sentem, né, a decepção, o desgosto. É esse sentimento que a Bíblia está tentando transmitir. Tem pai e mãe que às vezes fala o seguinte, né?
Fala, se eu pudesse, né, voltar atrás, eu não tinha tido esse filho. Como eu me arrependo, né, de não ter usado preservativo. Já ouvi isso. Não quer dizer que saindo dali, né, depois que faz as pazes, ele vai manter que ele realmente, né, não queria aquele filho. É um momento de desabafo. Tá? Então a Bíblia, quando fala que o Eterno se arrependeu de criar um homem, está transmitindo essa ideia, esse sentimento de amargo, de decepção. Agora, volto a falar, né? Você não pode pegar a palavra arrependimento e achar que ela é infinita e que ela se aplica para tudo que a Bíblia quiser descrever, tá certo? Por isso, quando você vê o Eterno dizendo que ele não é filho do homem para que se arrependa, né? Não é homem para que se arrependa, o que o escritor está querendo dizer? Que se o Eterno fala, ele faz. Se ele promete, ele cumpre. O Eterno é fiel à sua palavra. Olha como é completamente diferente do contexto de arrependimento no sentido de amargura. Então não é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, a linguagem ela depende do contexto, tá? E por isso inclusive, tá? Assim, tem muita gente que depois de perceber isso fala assim, e agora, né? Eu não posso dizer que o Eterno ama, eu não posso dizer que o Eterno pensa, que o Eterno sente, que o Eterno não gosta ou se ira. Você pode. Você não precisa parar de usar essas palavras, porque qualquer palavra que você usar não vai ser perfeita. Perfeito só o Eterno. Né? Então, nenhuma palavra que você usar para descrever o Eterno vai ser perfeita no sentido de transmitir 100% da informação. Você não tem 100% da informação. O máximo que você pode é transmitir 100% do que você captou. Tá? Então, assim, você pode, eu mesmo falo toda hora que o Eterno ama, que o Eterno se arrepende, que o Eterno fica bravo, que o Eterno gosta, não gosta, se agradou, não se agradou, falou, disse, deu ouvidos, olhou, protegeu, que a mão do Eterno agiu, que o Eterno pôs debaixo das asas. Mas nada disso, quando eu falo, eu não estou pensando numa situação literal. Tá? Então você pode usar essas palavras. Tá? Agora, o que você não deve é achar que essas palavras elas representam 100% da realidade do Eterno, porque aí é que é complicado. Tá? Então, assim, é uma limitação, mas não é uma limitação do Eterno, é uma limitação sua, minha, porque nós somos limitados. Tá? Pessoal, para encerrar essa aula de hoje, né, você aprendeu hoje e você vai continuar a aprender, né? Não vai embora ainda. Vamos falar das metas e da próxima aula, que é a próxima quarta, 8h30. Você aprendeu hoje, não vai embora ainda. Primeiro, o universo testifica da sabedoria do Eterno. Segundo, tudo tem uma causa, como diz a própria física. Terceiro, o Eterno é a causa primordial de todas as coisas, a origem da existência. Quarto, o Eterno não é uma pessoa sentada num trono invisível. Quinto, o tetragrama revela que ele é eterno e que ele está na origem de tudo. É por isso que a gente chama de causa primordial. É a causa primeira de tudo. Ele causou todas as outras coisas. Tá? O Eterno não pensa, vê ou sente literalmente falando. Tais coisas são metáforas linguísticas para ajudar o ser humano a compreendê-lo. Não há problema, por fim, sétimo, em dizer que o Eterno vê, sente ou fala, desde que você saiba que está usando a linguagem liberalmente. Tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero todos na próxima aula. Espero que tenham gostado. A gente vai falar de outros temas nas próximas aulas.